é vir para a luz, amém? Não deixe nada nas trevas escondido, amém? A Bíblia diz que onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade, amém? Quem crê que o Espírito Santo está nesse lugar? Amém, ele está aqui por causa da gente, né? De 2 ou 3 se reúnem, ele está presente. Então você tem que se sentir livre, não é? Para fazer perguntas, e as perguntas ela enriquece, né? O objetivo desse culto não é anunciar a mensagem, mas é ensinar você. O apóstolo Paulo disse que a gente tem que usar todo o nosso esforço e dom e talento para anunciar, ensinar e aconselhar cada pessoa, amém? Eu gosto muito de ensinar assim, no particular, né? Às vezes, quando eu estou aconselhando alguém, eu entendo que primeiro eu tenho que ensinar algumas coisas para ela, então eu tiro um tempo de ensino ali, para depois, né, eu poder trazer esse aconselhamento para a pessoa ali. Mas hoje, essas terças-feiras, eu quero estar ensinando você assim, coisas muito importantes, não é? Da nossa vida de fé, e que eu vejo que muitas vezes a pessoa não está bem, assim, não está bem estabelecida nessa verdade, né? A Bíblia diz que nós temos que ter 3 certezas muito importantes. Se não tivermos essas 3 certezas, nós teremos uma vida espiritual fraca e poderemos até perder a nossa vida espiritual, não é? Perdendo a salvação, né? E a Bíblia diz que a gente tem que ter certeza da salvação, a certeza do chamado que Deus tem para nós e a certeza da esperança para a qual Ele nos chamou, amém? Então são 3 certezas importantes. E eu estou falando agora sobre salvação, né? Começamos na terça-feira passada. Vamos ver, não é, se dá para a gente terminar hoje. Eu não tenho uma meta de terminar essa mensagem hoje. O meu objetivo é realmente que você aprenda e tire suas dúvidas, amém? Nós usamos, né, o texto de Efésios 2, do 8 ao 10, como base para esse nosso ensino. Diz assim, ó: pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Ou seja, ninguém pode se orgulhar de ser salvo, né? Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós, amém? Na introdução da semana passada, né, eu falei que a salvação é algo que a gente precisa valorizar muito. E nos dias de hoje, eu, pela minha experiência de fé e de pastoreio, eu vejo que muitas pessoas, elas não valorizam a salvação. E como que a gente vê que uma pessoa não valoriza algo? Ou ela não está disposta a fazer nada para ter, ou ela não está disposto a fazer nada para cuidar daquilo que tem, para não perder, não é? Então, nós temos uma característica ruim em nós, que é só valorizar as coisas depois que perdemos, não é verdade? Quantas pessoas reclamam, rapaz, sabe, depois que eu perdi, se eu pudesse, se eu soubesse, se eu entendesse, mas eu não sei o que aconteceu comigo, mas perdi. Não é aí? Às vezes vive uma vida não de arrependimento, né, mas uma vida de remorso por ter perdido algo que nunca mais vai ter igual, não é? E eu vejo que muitas pessoas não têm medo de perder a salvação, não, né? Elas têm, mas, né, não cuidam dela como deve cuidar, né? Nós vemos que na vida de Davi, quando ele chegou naquela condição de perder tudo por causa do pecado dele, ele pediu a Deus que Deus não tirasse dele 2 coisas, né? A presença do Espírito dele e a alegria da salvação, e pediu, orou para que Deus desse a ele um espírito obediente. Por que um espírito obediente? Porque é um espírito obediente que não nos deixa perder a presença do Espírito Santo e nem a alegria de sermos salvos, de termos essa certeza da nossa salvação, né? Isso é muito importante. Então, hoje as pessoas querem bênção dali, bênção daqui, resultado dali, resultado daqui. É ou não é verdade? Não é?
Muitas pessoas buscam no Senhor aquilo que buscam na macumba, por exemplo. Quero um casamento abençoado, quero... Claro que Deus vai dar tudo isso para a gente, não é verdade? Sim ou não? Né? Mas, né, ele diz que isso são as outras coisas. O nosso foco deve ser o reino dele e a sua justiça. E as outras coisas nos serão acrescentadas, né? Isso é um efeito colateral, é o fruto de uma vida com Deus. Mas vida com Deus não são essas coisas que geralmente nós buscamos, né? Nós vimos aqui, falamos sobre os pré-requisitos para a salvação, né? Já conversamos um pouco sobre isso, né? É a fé, né? A Bíblia diz que nós somos salvos por meio da fé, como vimos aqui, ó. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Então, é a graça que é Deus que salva, né? Liberando a graça dele em nós. E essa graça age em nós por meio da fé. E que fé é essa? Não é aquela que, se no coração a gente crê que ele ressuscitou dos mortos, ou seja, rapaz, há uma ressurreição, há uma vida eterna, né? Continuamos aqui, mas não somos mais daqui. O foco agora é os céus, amém? Né? E também com a nossa boca confessamos que ele é o nosso Senhor. Essa palavra Senhor aí, ela era uma palavra usada naquele tempo para caracterizar um senhor de escravo, não é? Então, para chamar uma autoridade senhor era diferente, era uma outra palavra grega, não é? Então, essa palavra senhor era um dono de escravos. Então, é quando a gente reconhece que nós éramos escravos do pecado e decidimos hoje ser escravos do nosso Pai para sermos, né, restabelecidos na condição de filhos. A escravidão em Israel, ela tinha um caráter didático. Aquela pessoa que não conseguia manter a sua vida, pagar as suas contas, ela se tornava escrava dos seus credores, para que depois de um tempo ela fosse posta em liberdade, no ano, né, de 7 em 7 anos. Essa pessoa tinha que ser colocada, quando desse aquele ano específico, ela tinha que ser colocada, né, em liberdade, mas esse tempo ela iria fazer o mesmo trabalho, ganhando a metade do que ganhava, e ela tem que se virar nos 30 e ter que aprender a administrar bem a sua vida. Você está me entendendo? Então, esse tipo de escravidão que nós temos que nos colocar diante do Senhor, porque se eu não aceito ser escravo de Cristo, reconhecendo que a minha grande esperança está na eternidade, porque Ele ressuscitou, e Ele é meu Senhor, e eu sou escravo dEle, eu não vivo como escravo, então não vou passar por esse processo de ensino para viver na eternidade. E aí, meu irmão, aí a sua salvação é inquestionável. Você está perigando perder a salvação, e é um dos pontos que nós vamos ver sobre salvação, não é? Nós já vimos um pouco sobre isso, esse pré-requisito, né? Falamos o segundo ponto aqui, que salvação não é libertação. O terceiro ponto, salvação não é cura interior, e também salvação não é quebra de maldição, né? E nós vimos que geralmente as pessoas, elas consideram salvação, libertação, salvação como cura interior, salvação como quebra de maldição, por causa de um texto lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. E nós ali, através da leitura e das explicações, nós vimos que essa interpretação do que, o que é a questão aqui, é a pessoa interpreta assim, o que é novo, não é verdade? Não, então eu tenho uma vida nova, e nessa vida nova, se eu tenho uma vida nova, então eu estou liberto, eu estou curado, e não há mais maldição sobre a minha vida, não é? Talvez uma das terça-feiras que eu vou falar sobre interpretação bíblica, as bases para a interpretação bíblica. Hoje a gente não tem tempo para isso, mas é uma interpretação fora do contexto, né? A gente tem que ver o escopo total da mensagem da carta de Corinto, né? Temos que ver o contexto geral aqui do capítulo, desse assunto que ele está tratando aqui. E nós vemos que aqui o apóstolo Paulo está falando, na verdade, de uma mentalidade velha. As pessoas que estão em Cristo não podem mais julgar os outros e nem as circunstâncias da sua vida com aquela mentalidade antiga. E ele está falando sobre mentalidade, não está falando sobre cura,
sobre cura da alma, nem sobre libertação, nem sobre quebra de maldição. Uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa, né? E muitas pessoas têm um conceito errado de maldição. Maldição nada mais é do que, não é, essa ação pedagógica que Deus faz com a gente através do castigo para nos reeducar, não é verdade? Sim ou não? Conforme nós vamos nos sendo reeducados nesse caminho de escravos, não é? Então, essas maldições que é Ele que estabelece sobre nós, vão sendo quebradas. Maldição não é coisa de macumba, não é coisa do diabo. A palavra de maldição não se aplica a pessoas que não vivem na aliança. A palavra maldição se aplica somente àqueles que vivem debaixo da aliança, não é? Aí você, mas é injusto. Muitos filhos acham também que é injusto, não é? Às vezes, eu já fico imaginando a Lara, daqui a pouco crescendo, e ela sabendo que eu sou o pastor da igreja, e ela vai ver eu tratando ela com um peso maior do que eu trato as outras pessoas da igreja aqui. É ou não é verdade? Não é? Ela pergunta, pai, mas com o outro lá, o irmão da igreja, fez a mesma coisa. O senhor não foi duro assim. O que eu vou responder para ela? Eu não sou pai dela. É ou não é verdade? Não é? Ela, além de pastor, eu sou pai. Não sei se você sabe, um pai sobre uma pessoa tem uma responsabilidade muito maior do que um pastor. É ou não é verdade? Não é? Então por que Deus não senta a mão em quem não é crente e senta a mão nos crentes? Porque Ele é pai dos crentes. É ou não é verdade? Sim ou não? Não é pai do que está lá no mundo. Não é? Esses ainda não receberam o direito de serem feitos filhos de Deus, porque não reconheceram Jesus na sua vida como seu Senhor, como seu dono, como seu proprietário. Você está me entendendo? Então, como a gente está no mundo todo errado, quando a gente sai do mundo e volta para casa, o que acontece com um filho desobediente quando volta para casa? Eu não sei você. Eu, quando fazia bagunça e sabia que o negócio ia pegar para mim, eu ficava com medo da hora de entrar para casa, que eu sabia, meu irmão, que, rapaz, a hora que a dona Sara, entendeu? Minha mãe tinha uma mão hábil para manejar a varinha de marmelo, meu Deus do céu, sabia, meu irmão, que o negócio, mas eu tinha que ir para casa, não é verdade? Não é? E assim que eu chego em casa, eu não tinha expectativa de uma mãe, ai, meu filho, primeiro era lambada, você está entendendo? Né? Então, nós, quando saímos de uma vida, sabe, de pecado, do mundão, e caímos inadequados na casa do Pai, gente, sabe, aí as coisas começam a dar errado, as coisas começam a acontecer, ficar ruim, a gente fala assim, é o diabo, pode até ser, mas é muito mais provável que seja o Pai já te repreendendo. Quanto tempo que eu te chamei, você não veio, seu, né, abençoado, você está me entendendo? Meu irmão, o negócio já fica sério, meu irmão. Entendeu? E quem demora a converter, assim, vai convertendo aos poucos, sofre mais. O conceito é converter, se jogar já de uma vez por todas, é sair confessando pecado, se humilhando, se arrependendo, se deixando o pecado de lado, porque senão, meu irmão, é que nem, né, quem já fez depilação a cera aí, não é? Porra, puxa de uma vez que acaba a brincadeira. Pastor, você já fez depilação a cera? Fiz do nariz. Mas não é porque eu quis, não. Né? Uma vez ela falou para mim, meu amor, vai lá, que a Gorete, ela corta um pouco os pelinhos do teu nariz, não sei o que. Eu falei, beleza, deitei na máquina, pá, o negócio quente. Falei, meu Deus do céu, abriu o olho, você só pode ser obra do inimigo, isso. Para trás de mim, Satanás, que enfia esse negócio no meu nariz. Meu Deus do céu, que loucura. Nunca mais esqueci daquele negócio, mas chorei que nem criança. Meu Deus do céu, só de fiquei traumatizado, meu irmão. Entendeu? Mas, já que ela colocou aquele negócio, arranca de uma vez. Né? Que o medo faz a gente querer fazer o quê? Não vai devagarinho, não, meu irmão. Para com isso. Né? Então, salvação não é libertação, salvação não é cura interior, salvação não é quebra de maldição. Na verdade, a salvação, olha aqui para mim, a salvação te coloca agora em uma condição espiritual de ser liberto, em uma condição espiritual de ser curado.
em uma condição agora de resolver a injustiça que você vivia e sair do castigo de Deus, do Pai. Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Se você está tomando muita lambada, não é porque o diabo está te perseguindo. Irmãos, eu particularmente assim, eu creio assim, tá bom? Se você de fato tem uma vida com Deus, mas isso é você que sabe, amém? Eu não posso julgar isso. Não estou dentro da sua casa, não sei o que você faz dentro do banheiro, quando você está sozinho, não sei. Se você de fato tem uma vida com Deus, se você crê que você é filho dele, gente, o seu problema não é com o diabo. O seu problema é com o Pai, meu velho. Não é? Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ter medo de Deus. Porque diabo sai em nome de Jesus. Gente, a gente resolve. Então, e se Deus quer te pegar, o que eu posso fazer? Ninguém pode fazer nada. Terrível coisa é cair na mão do Senhor, entendeu? No contexto ali de quando Ele tem que te corrigir. Porque nada impede, meu irmão. Nada impede. A não ser que você negue Ele, aí vai para o inferno, que é pior. Né? Mas, né? Então, quando você está salvo, então você agora tem condição de trilhar o caminho da libertação, né? E conhecereis, se vocês continuarem de fato, obedecer meus mandamentos, serão de fato meus discípulos, conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Amém? Ah, pastor, tem demônio, é porque você não foi transportado ainda do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Pastor, como é que eu faço para fazer bem isso? Vem domingo no culto que eu estou falando sobre isso. Amém? Amém. Aleluia. Agora eu quero falar sobre a consequência da salvação. Você sabe que salvação tem consequência? Geralmente a gente preocupa com a consequência do pecado, não é verdade? Mas salvação também tem consequência. E por que é importante nós entendermos as consequências? Porque as consequências são indicadores, fala assim, indicadores. O que é um indicador? É algo que serve para indicar se eu estou salvo ou se eu não estou salvo. Não é? Como assim? O pecado. O pecado tem consequências? Tem ou não? Então, a Bíblia nos fala das consequências do pecado. Então, se eu vejo uma consequência do pecado na minha vida, isso é um indicador que eu não estou, quer dizer que eu estou pecando. Porque às vezes a pessoa peca e não sabe que peca. Pastor, é possível a pessoa pecar e não saber que peca? Sim. A pessoa não entende que aquilo, naquele contexto, daquele jeito, é pecado. Mas aí, ela não reconhece o pecado. Mas a consequência é impossível não reconhecer. Por quê? Porque a consequência nós sentimos na pele. É ou não é verdade? É claro que tem gente que está tão acostumado com uma determinada consequência na vida dela, que ela já acha aquilo normal. Não é? Tem pessoa que acha normal ser tímido, ter medo. Tem pessoa que acha normal ser triste. Não, a vida sabe aquela pessoa muito realista? Não, a vida é assim mesmo. A vida é uma desgraça. Não é? Aquela pessoa positivista, seguidor, diz que é seguidor de Jesus, mas vive a filosofia de Augusto Conte. Acostuma-te à lama que te espera. Vira uma desgraça mesmo. Te acostuma com isso, é tudo ruim, e vai ser bom só no céu. Ô miséria! Aí não, né, gente? Não está escrito isso, né? Claro que aqui a gente vai ter aflição. Mas mesmo com a aflição vai ser bom para caramba, meu irmão. Porque Ele nos dá a condição de termos bom ânimo independente da circunstância, não é verdade? Então vamos falar da consequência, né? Espiritual, da salvação. Eu elenquei aqui, irmãos, assim, 4 consequências bem básicas, mas existem muito mais, amém? Não temos tempo assim para entrar em cada detalhe, mas você pode dar sobre isso em casa, amém? O meu objetivo aqui no culto, em qualquer pregação que eu dou para você, é só te dar o fio da meada. O que é o fio da meada? É aquela pontinha que você precisa achar para desenrolar o resto do manto. Se você em casa, porque não temos tempo, né? Eu tenho que ter culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você ia ficar aborrecido comigo e ir para a igreja, gente. Né? Mas vamos lá. Então, primeira consequência da salvação, né? Quando eu sou salvo, milagrosamente, o Senhor reaviva o meu espírito, ressuscita o meu espírito, e acontece em mim e em você um milagre chamado de novo nascimento. Amém?
Então nós nascemos espiritualmente. Então é a mesma coisa, eu passo a existir espiritualmente. Então eu passo a ter uma consciência espiritual. Fala assim, consciência espiritual. Quando nós não temos consciência sobre determinada coisa, nós não conseguimos perceber, não é verdade? Sim ou não? Então nós começamos a ter consciência espiritual. Lá em João fala de um texto assim que mostra para a gente o que é essa consciência espiritual. Né? João 16, do 8 ao 11, diz assim, ó. Quando ele vier, está falando sobre quem? O Espírito Santo. Amém? Que é o Espírito de Cristo, que também é Jesus, porque eles são tudo um, que são três, amém? Então vamos lá. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, olha só, você sabe, né, que o novo nascimento se dá a partir da união do Espírito Santo com o nosso espírito, sim ou não? Ele vem e se une com o nosso espírito, né? Ele gera esse novo nascimento na nossa vida, ele recria o nosso espírito, amém? A alma, que é o lugar onde a gente precisa de libertação, onde a gente precisa de cura, onde a gente precisa de quebra de maldição, ela entra num processo de restauração, amém? Então, o espírito é recriado e a alma começa a ser restaurada, beleza? Então, a Bíblia diz aqui que ele vai gerar essa consciência espiritual inicial, ela tem que dar para a gente, tem que vir sobre a gente em três aspectos. Primeiro, nós vamos começar a ter consciência sobre o que é pecado. Antes, nós não tínhamos consciência do que é pecado. Entendeu? Antes, o pecado não nos feria. Nós estávamos cauterizados, ou seja, sem sensibilidade para o pecado. O pecado não nos constrangia, o pecado não nos envergonhava. É ou não é verdade? Eu me lembro no mundão, não é? Quando a gente queria, assim, dar um elogio para o amigo, falar assim, e aí, safado, cara, ficava todo feliz, todo mundo achava legal aquele cara safado, não é verdade? Rapaz, se alguém me chama de safado, eu morro de vergonha. Você está me entendendo? Safado é o Satanás, mano, que negócio safado sou eu. Né? Então, pensa. Então, sabe, aquilo que a gente achava bonito, né? Quem não é crente acha bonito ser feio, né, gente? Então, ele se alegra daquilo que é feio, daquilo que é vergonhoso, daquilo que é ridículo, daquilo que é baixo, daquilo que é podre, daquilo que é imoral, não é verdade? As pessoas gostam dessas coisas, e elas se alegram nisso. Então, a gente começa a ter essa consciência do pecado. A gente começa a ter consciência do pecado na nossa vida, a gente começa a ter consciência da consequência do pecado, entendeu? Essa aqui é a base do arrependimento. Na verdade, essas três coisas aqui, a consciência do pecado, da justiça e do juízo, é o que gera o arrependimento, sim, ó, poderoso, meu irmão. Sem essas três consciências, você não consegue ter o arrependimento genuíno, não, entendeu? E sem arrependimento genuíno, você é salvo? Não. É por isso que a Bíblia diz que nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Então, um primeiro nível de salvação, que é do nível mais baixo de arrependimento, ele nos dá a oportunidade para termos a nova vida, para que o Espírito Santo venha sobre nós e gere essa consciência em nós. Porque sem essa consciência, aquela salvação inicial não se mantém. Você está entendendo? Não se mantém. Então, eu sou salvo. Olha só, olha que interessante, né? A Bíblia diz lá em João 12, dizendo que Jesus era a palavra, veio para os seus, aquela coisa toda, mas ele fala, porém, alguns creram nele e o receberam.
E a estes ele deu o direito, exousia, de se tornarem filhos de Deus. Então, a salvação inicial, ela te dá um direito. Ela não te faz filho, ela te dá um direito. Aí o Espírito Santo começa a agir em você internamente. Ele teve uma ação externa na sua vida, não é? Através de alguém, através de circunstâncias, porque isso tem trabalho assim na vida de todo mundo, viu? Mas internamente só na vida do crente. Agora ele começa a agir internamente. Jesus, ele fala para os discípulos que eles tinham muita coisa para falar para eles, mas eles ainda não podiam suportar, não tinham como entender. Por quê? Porque ainda o Espírito Santo não tinha vindo sobre eles. Então, quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele começa a gerar uma consciência na nossa, o Espírito começa a crescer e começa a gerar uma consciência. E aí, meu irmão, é que nós entramos, se você avaliar a sua vida, você vai ver que vai mais ou menos assim, e aí que nós entramos num verdadeiro caminho de arrependimento. Sou 20 anos crente, 21 anos crente, e 21 anos, faz 21 anos que eu me arrependo, meu irmão. Foi, acho que sábado eu fui levar a nossa cadelinha para dar banho lá no banho tosa, do Fábio e da Vanessa. O Fábio já me conhece bem. Ele chegou lá, eu cheguei lá, vi que ele me viu que eu estava com uma cara meio virada, né, Fábio? Aí ele perguntou assim, o que foi, missionário? Eu falei, mano, estou em conflito. Mas o que aconteceu comigo mesmo? Cara, na sexta-feira, eu estou lendo um livro em casa, orando, lendo um livro. Rapaz, o Espírito Santo me pegou de um jeito, cara, que eu fiquei aborrecido comigo mesmo, cara. Sabe quando a gente vê na gente assim, que a gente vê nos outros e acha feio? E acha errado? Não é? E eu descobri que eu estava com uma motivação errada dentro de mim. Cara, eu fiquei aborrecido comigo. Aí o Fábio perguntou, o senhor está ainda em conflito porque está se rendendo? Eu falei, não, eu já me rendi. A situação é que eu estou bravo comigo. Como é que a gente sabe, a gente se deixa às vezes se levar pelas preocupações, pelas situações da vida, preocupação com a igreja, preocupação com casamento, com família, com mulher, com filho, com cachorro, com papagaio, com periquito, com o irmão que está ali, com o irmão que está aqui, quanto tem que pagar lá, quanto tem que pagar aqui, daqui a pouco, rapaz, a gente está fazendo as coisas só para conseguir suprir essas demandas. Você está me entendendo? E lá vou eu me arrepender de novo. E cuidar para não cair de novo na desgraça. Porque as demandas sempre estão sobre nós. Aí que nós entramos num verdadeiro, sabe, é uma consciência que o Espírito Santo gera em nós sobre o pecado, sobre a justiça, sobre o juízo, que gera em nós um desejo ardente e verdadeiro de um conserto com Deus. Só que, meu irmão, sabe, olha só, não se conserta uma vida do dia para a noite. Não se conserta. Até porque a gente está consertando de um lado e o mundo já está estragando do outro, não é verdade? Rapaz, acabei de consertar uma coisa aqui, já tem um problema ali, já tem uma ofensa aqui, já tem uma angústia ali. Rapaz, você está me entendendo? É constante o negócio. Então, nenhum crente tem uma vida resolvida. Todo crente tem uma vida em resolução. Não é? Você pode estar no estágio mais avançado que o outro, mas está todo mundo se resolvendo com o Senhor, amém? Sim ou não? Então, a partir dessa consciência, que é essa consciência espiritual, amém? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Cara, eu não quero pecado. Porque eu sei que isso não é justo, e também eu sei porque vai haver um juízo, meu irmão. E já tem um que já foi condenado. Então isso quer dizer que tem jurisprudência, tem processo legal, já tem quem entende o meio jurídico aí, não é verdade? Não é? Rapaz, então quer dizer que não vai escapar. E o tribunal do Senhor não é que nem STF lá que tem ministro corrupto, não, meu irmão. Você está me entendendo? O acusador é violento, o promotor, ele é profissional nisso, não é? O juiz não trata o culpado como inocente, e se você não, sabe, se render ao advogado,
Você não tem que te defenda. Essa é uma grande realidade. Beleza? Não é? Então, essa é a primeira consequência da salvação. Desperta essa consciência espiritual na gente, porque nós nascemos de novo, e o Espírito Santo se une com o nosso espírito. Não é verdade? E ele nos dá coragem para com ousadia dizer, Pai, meu Pai, ou Abba, Pai. Quer dizer, eu vou querer exercer agora esse direito, que está escrito que ele me deu lá em João 1,12. Aleluia? Segundo indicador, né? Segundo indicador, ou consequência, de eu estar salvo, né? Bom, depois que eu tenho consequência desse arrependimento, né? Arrependimento é metanoia, me faz andar numa direção oposta. Eu estava andando para um lado, eu dou uma guinada e ando na direção completamente oposta, entendeu? Então, isso também gera em mim a consciência de um propósito. Amém? A consciência de um propósito. Você está me entendendo? Hoje eu vejo assim, duas grandes dificuldades na vida do crente. Entendeu? A primeira é que há muitas pessoas que na vida delas não há um propósito. Principalmente na nossa cultura aqui. Poucas pessoas têm um propósito. Né? Na verdade, a maioria dos propósitos das pessoas estão ligados a ter algo. É ter, você está me entendendo? É a síndrome de tartaruga. Você quer ter um casco. Tartaruga sem casco não é uma tartaruga de verdade, realizada, faceira da vida, não é verdade? Não é? Então, o que você quer ser? Não, eu quero ter um emprego, mas por que você quer fazer isso? É porque eu quero poder ter uma casa, poder ter um carro, poder tirar férias uma vez por ano, assim, onde eu quiser. Né? Em geral, é isso, as pessoas querem ter coisas. E propósito fala de uma missão. Fala de quê? As pessoas não têm missão na vida delas. O segundo motivo é que aqueles que têm não querem abrir mão do seu propósito. Não querem abrir mão da sua missão. Mas olha aqui para mim, é muito mais fácil a gente pegar uma pessoa que já tem um propósito, já tem uma consciência de missão, fazer ela trocar de missão, do que pegar uma pessoa que não tem essa consciência de missão e de propósito e gerar nela uma condição de missão, uma consciência de missão, uma consciência de propósito. Assim como ela não tinha um propósito na vida dela sem Deus, agora, na vida com Deus, ela também não quer ter um propósito, mas isso compromete a salvação. Compromete em muito a salvação. Pastor, mas eu não sou salvo por obras. Não, meu filho, claro que não. É óbvio que não. Mas, no mesmo texto que nós lemos ali do início, Efésios 2:8 a 10, diz assim, né? Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Ponto, agora vem o versículo 10, amém? Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora em nossa união com Cristo Jesus. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando do dia que você entregou a vida para Jesus, reconheceu Jesus como seu Senhor, você é escravo dele, e o Espírito Santo veio sobre você, te envolveu com a sombra do Altíssimo, e gerou em você o seu Espírito, recriando ele, e se uniu ao seu Espírito. Ele está dizendo que ele nos fez essas pessoas, a salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto, 10, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora em nossa união com Cristo Jesus. O que somos agora? Nova criatura. Amém? Filhos de Deus. Então, nós temos que viver como nova criatura. Tem que viver como filho de Deus. Sim ou não? Aí ele diz assim, ele nos criou
Então, agora está dizendo para que Ele nos fez essa nova criatura unida com Cristo. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então, nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Então, olha só, se você não tem um despertar, uma consciência espiritual que gera arrependimento e essa necessidade de conserto com Deus, se você não tem uma consciência de propósito, acha que você não tem chamado, acha que não tem que fazer nada, gente, isso é um indicador ruim para a sua vida. Não é verdade? É ruim. É um indicador ruim. Né? Você pode estar salvo? Pode. Mas pode não estar salvo? Também pode. Eu não sei você. Eu não preciso ficar na dúvida, eu não posso ficar na dúvida. Porque a Bíblia diz para mim estar numa condição onde a minha salvação tem que ser uma certeza dentro de mim. Não uma dúvida dentro de mim. Será que eu estou salvo? Não é verdade? E o pior, não é você estar aí no mundo, alguém falar uma coisa para você e gerar uma dúvida em você, não. O pior é você estar lendo a Bíblia e ela gerar essa dúvida em você. Aí, meu irmão, aí vigia. Não é verdade? Não, nem vou ler para não ter dúvida. Ah, meu irmão, por favor. Sangue de Jesus tem poder na sua vida, né? Então, não somos salvos pelas obras, mas Ele nos deu uma nova vida com um propósito. Que propósito é essa nova vida, agora aqui na terra? As boas obras. O que são as boas obras? É um monte de coisa. Você ser um marido segundo a vontade de Deus é uma boa obra para a sua esposa. Você ser uma esposa segundo o padrão de Deus é uma boa obra para o seu marido, meu irmão. Você ser um cristão você ser um cidadão segundo o padrão de Deus é uma boa obra para essa terra, meu irmão. Essa terra está perdida, luz do mundo, sal da terra. Você ser um pai e uma mãe no padrão de Deus para os seus filhos é uma boa obra. Ensina ele no caminho que ele deve andar, agora quando criança, que depois crescer nunca mais vai se desviar dele. Não é verdade? Sim ou não? Você ser um membro do corpo de Cristo, cumprindo as responsabilidades que a Bíblia diz que você tem, não sou eu, sou só o dispenseiro fiel, está escrito, vai lá e faz. Não é? Rapaz, então, isso é uma boa obra. Amém? Glória a Deus, aleluia. Outra consciência, A outra consciência que nós temos que não é bem assim uma consciência, mas é também, é uma consciência que gera em nós uma alegria de nós fazermos parte do corpo de Deus, do corpo de Cristo. Irmãos, rapaz, ser igreja, acho que eu já falei aqui em alguma pregação os benefícios de ser igreja, Se não falei, eu vou falar de novo. Quer dizer, já falei, mas eu vou falar de novo, uma outra hora aí, em alguma mensagem, Irmãos, sabe, fazer parte do corpo de Cristo, cara, é um privilégio. Não é verdade? E nós vemos na Bíblia muitas formas, por exemplo, quando alguém não reconhece a importância ou o privilégio que é fazer parte do corpo de Cristo. Por exemplo, quem peca, Como o apóstolo Paulo falou assim, gente, vocês não sabem se são o corpo de Cristo? Vocês vão pegar uma parte do corpo de Cristo e unir com um corpo de uma prostituta? Cara, olha que falta de consciência, meu irmão. Olha que desvalor. Você está me entendendo? Não é? Mas assim, existe assim uma condição muito básica que nos mostra isso, Lá no Salmo 122:1 diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós sabemos que o Senhor não habita em construções feitas por mãos humanas, Isso aqui não é a igreja, isso aqui é o prédio, é o lugar de reunião. Não dá nem chamar de templo, porque templo somos nós, amém? Então nós, na nossa união de fé, nós somos o templo do Espírito, nós somos o corpo de Cristo. Então, irmãos, sabe, qualquer reunião, qualquer momento que a igreja se reúne, isso deve gerar em nós uma alegria. E esse
Entenda uma coisa aqui. Você nunca vai ver um crente vitorioso que não tenha alegria em estar no momento de reunião. A igreja não é feita só para se reunir, não é? Mas a reunião da igreja é algo importante, não é verdade? O apóstolo Paulo, se não me engano, ou o escritor de Hebreus, disse que a gente tem que ter o cuidado para não fazer o que muitos estavam fazendo, que era perder o costume de estar nas reuniões. Eu vou dizer uma coisa para você. Você pegar o costume de se alegrar numa reunião, demora às vezes, mas para perder é rapidinho. Você fica 2 semanas sem vir no culto, você já perde o costume. Não, outras já é difícil para ir. Então, o que mostra isso aqui? Não é, gente? Esses são indicadores que revelam coisas importantes sobre a sua condição espiritual com relação à salvação. E eu, sinceramente, eu me preocupo, porque há pessoas que não se preocupam com isso. Há pessoas do quê? Que não se preocupam com isso. Eu, como seu pastor, como seu líder, eu tenho consciência da responsabilidade que Deus me deu. E eu avalio a vida de vocês por esses indicadores e por ainda outros. E quando eu começo a ver que, por exemplo, sabe, você não tem consciência do pecado, você não tem consciência da justiça e do juízo, rapaz, eu me preocupo com você. Quando você, sabe, outra consciência que eu pulei aqui, a gente não tem consciência da graça, 1 Coríntios 15, do 10, fala assim, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Desse versículo eu tiro uma frase que eu digo assim, daquilo que Paulo falou, eu entendo que se eu fosse falar o que ele falou, eu falaria assim, pela graça eu sou o que sou e pela graça eu faço o que faço. Só que tem muitas pessoas que usam a graça para não ser quem Deus quer que ela seja. Por quê? É a hipergraça. Não, mas Deus vai me perdoar. Então quer dizer que eu tenho tempo ainda. E Deus vai me... Cara, essa pessoa não tem consciência da graça. E por isso ela desperdiça a graça. Nem que a pessoa que não tem consciência do dinheiro, não é verdade? Sai gastando assim, tamo aí. Hoje minha esposa estava lá falando com alguém, acho que com a Nath, não sei com quem, falou assim, o César dá dinheiro. Eu falei, sou Silvio Santos agora? Quem quer dinheiro? Entendeu? Não é? Não, meu irmão, o que é isso? A gente tem que ter consciência que as coisas custam, não é verdade? Rapaz, e quem paga tem essa consciência. O Senhor sabe o que Ele pagou para dar graça para você. A graça, para você que recebeu, é de graça, mas para quem pagou essa graça, meu irmão, o sangue de Jesus tem poder, não é verdade? Então, e também tem pessoas que elas não olham para a graça quando tem que fazer alguma coisa. Elas olham para elas, pastor, não consigo fazer, porque é difícil, porque eu não tenho dom, não tenho talento, não tenho conhecimento, não tenho aquilo. Filho, você tem a graça? Cara, é o que te basta. O que eu vou para Paulo? A minha graça te basta. Você está me entendendo? Antes de você ter dom, você só vai ter manifestação poderosa na sua vida de dom, de glória, só quando o Senhor vê que para você a graça dele basta. Porque tem muita gente que valoriza mais dom do que graça. Você está me entendendo? Então Paulo fala assim, cara, eu não estou fazendo o que eu estou fazendo porque eu tenho um título, porque eu sou bonito, porque eu tenho dom, porque não sei o quê. Não, é pela... E ele fala assim, e a graça que ele me deu não foi em vão.
Eu não desperdicei um pingo dessa graça, meu irmão. Você está me entendendo? Eu me tornei quem Ele queria que eu fosse, e eu estou fazendo muito mais do que esses outros aí, ó, canseira, de noite, não sei o que. Aí ele dá uma lista lá, em outro momento, lá né, daquilo que muita gente chama de desgraça, mas aquilo não era desgraça, não. Aquilo era consequência da graça na vida dele. Ele tinha consciência. Então, se você não tem consciência da graça, você vai dizer, eu não consigo ser santo. Se você não tem consciência da graça, eu não posso fazer tal coisa. Está amarrado, meu irmão. Você está desperdiçando a graça. Então, olha só, quando eu vejo esses indicadores na vida de vocês, esse aqui e muitos outros, eu me preocupo. Por que eu me preocupo? Por exemplo, quando eu vejo que você está perdendo a alegria de se reunir, né? A alegria em fazer parte do corpo, né? Claro, a alegria em fazer parte do corpo, tem muita coisa, tá bom? Mas qual é o indicador inicial que uma pessoa tem alegria em fazer parte do corpo? Se reunir com os irmãos, não é verdade? Alegrei-me, como me disseram, vamos à casa do Senhor, está escrito aqui, não é? Mas não é só a casa, é no churrasco do irmão, é na célula, é na coinonia, é no evangelismo. Rapaz, o negócio é estar junto com os crentes. Crente tem que andar de manada, não é verdade? Amém? Aleluia? Então você não vem na igreja, começa a faltar, começa a não ter compromisso. Rapaz, aí eu vou lá e falo com você assim, meu irmão, o que está acontecendo com você? O que você pensa, qual é a minha preocupação? O missionário está só preocupado porque eu não vim no culto. Não, filho. Estou preocupado com a sua salvação. Há um perigo nisso. Há um perigo terrível nisso. E tem muito crente que não se atenta. E eu quero ler o perigo que há nisso. 1 Coríntios 3, do 9 ao 17. Eu acho que não vai dar tempo, né? A gente falar da perda da salvação hoje. Talvez dê, vamos lá. Há um perigo nisso. O que é nisso? Um perigo. 1 Coríntios 3, 9 a 17, diz assim, porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são o terreno do qual Deus faz o trabalho. Então, o que vocês são? O que eu sou? Eu sou o trabalhador agora aqui, amém? E o que vocês são? O terreno no qual eu faço o trabalho. Mas vocês são só o terreno? Não. Vocês são também o edifício de Deus. Então, vocês são o terreno e vocês são aquilo que está sendo construído no terreno. Vocês não são só o terreno, vocês não são só o que está sendo construído no terreno, vocês são e eu sou o construtor. Amém? Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho, pelo menos tento, de um construtor competente. Não é? Aí essa aqui é a competência entre eu e Deus aqui agora, mas eu me esforço. Ai, Jesus, tem misericórdia de mim. De um construtor competente. Põe o alicerce. Então, quais são as bases da nossa fé? O que eu estou fazendo aqui hoje? Pondo o alicerce. Amém? Põe o alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado. Então, aqui no caso de Paulo, realmente, quem pôs o alicerce na igreja de Corinto foi Paulo, mas quem estava construído naquele tempo era Apolo, não é verdade? Aí estava tendo aquela divisão, não, porque eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não, porque eu sou calvinista, eu sou de Calvino, eu sou de Armínio, não, porque eu sou do sábado, eu sou do domingo, eu sou de todo dia. Tem gente que, né, que assim como aquele tempo tinha aquela discussão, hoje também tem pessoas que são mais de um, mais de outro, e nessa brincadeira aí ninguém é de Jesus, não é? Mas aqui no caso, né, hoje, quem está edificando sou eu. Eu não coloquei os alicerces desse ministério aqui em Curitiba. Talvez eu tenha colocado na sua vida, que você foi entregue para Jesus quando eu já era pastor aqui, não é? Mas quando eu estava falando com a pastora Dejani, com a pastora Eliane, aqui,
Rapaz, essa igreja tem 30 e poucos anos, meu irmão. Eles me contaram a história da igreja que é lá embaixo, depois pôr pregação, a Melhor foi, e já veio as filhas, eles vieram, e são as raízes dessa igreja. Essa igreja que tem essa raiz, aquela família é uma das raízes dessa igreja. Dessa congregação aqui, desse lugar onde nós estamos reunidos. Você está entendendo? Não é? Alguém pôs fundamento, mas hoje eu estou construindo. Dá uma glória a Deus aí. Dá um aleluia aí. E Deus me deu só uma ferramenta. Sabe aquele servo de um talento? Eu ensino. Aqui na igreja a gente tem 2 cultos. O culto de terça, que é de ensino, e o culto de domingo, que é o culto de celebração. Mas como assim só ensinar, eu ensino os 2? Oh, Jesus, às vezes eu fico até em conflito. Jesus me dá uma palavra diferente, mas é o dom que Ele me deu. Mas temos irmãs aqui, irmãos e irmãs pessoas que têm dons. O pastor Marquinhos tem um dom que eu não tenho. Não é verdade? O pastor Dejani tem dom que eu não tenho. A Leia tem dom que eu não tenho. Você está me entendendo? Não é? Cada um aqui tem dom que eu não tenho. Já vi um dia aqui, no culto de sexta-feira, vi a pastora Helena sendo usado, já não tem aquele dom. Não é verdade? Vai que no domingo a gente resolve tudo isso aí. Eu prego, outro revela, outro canta, outro profetiza. Pô, a gente tem que organizar uma dinâmica assim para todo mundo. Não é verdade? Vai virar uma loucura isso aqui, mas é uma loucura santa. Aleluia! Amém? Não é? Só tem uma ferramenta, só a pazinha de pedreiro, meu irmão, mais nada. Você está me entendendo? Não é? Mas essa pazinha, Jesus tem me ajudado a fazer uma boa obra, amém? Dá glória a Deus aí. Ó, põe um alicerce e o outro constrói em cima dele. Mas ele fala aqui, ó, porém, cada um deve construir com cuidado. Gente, olha só. E por que eu fico avaliando esses indicadores? Esses indicadores são o prumo. Fala assim, prumo. O irmão Ivo trabalha com construção. Sem prumo, como é que fica os negócios, irmão Ivo? Sai tudo torto e vai cair depois, vai ou não vai? Porque se está torto, não está alinhado, não tem estrutura. Então tem que ter o prumo. Esses indicadores são um prumo. E quando eu vejo que está ficando meio torto, tem que ir lá, ó, tá fora do prumo. O prumo não é meu. Porque não é o que estabelece se está torto ou está reto. O prumo é de Deus. Ele só bota ali, eu vejo e, rapaz, vou ter que mexer, esse negócio está meio torto. Não é? Por exemplo, eu ando muito feliz com a vida do Rodrigo. Porque o Rodrigo, ele era literalmente um homenzinho torto. Rapaz, que guri torto esse guri, meu irmão. Meu irmão, eu já senti raiva desse guri. Entendeu? Eu falei, como é que pode ser burro? Eu pensava, como é que pode ser fingido, mentiroso? Meu irmão, mas não é, meu irmão, que ele tomou um cagaço santo e está convertendo. Rapaz, eu estou feliz com esse pequenininho aqui, meu irmão. Entendeu? Tá literalmente se aprumando. Está entrando no projeto. Você está me entendendo? Né? A alma dele está indo para o lugar, o espírito dele está indo para o lugar. E eu vou contar uma coisa aqui, ele vai ficar vergonha. Esses dias, o impossível aconteceu. Ele mandou mensagem e falou assim: missionário, eu te amo. Falou, mano. Aí ele falou assim: ô missionário, não me leva a mal, estou até me sentindo esquisito. Eu dei glória a Deus, meu irmão. Eu só não dei um beijo babado nele porque ele estava na casa dele ou na minha. Entendeu? Olha só, mano. Entendeu? Né? Entendeu? De cretino para crentinho. Combina, né? Mas quanto tempo trabalhando? Quanto tempo? Ixi, mas já estava fazendo as contas, ele já passou de 5 anos já que ele está na igreja, 4, 5 anos. Entendeu? Não é? Eu falei para ele, rapaz, que pena que não foi antes, na verdade. Para ele, né? Para mim é só alegria agora. Você está entendendo? Né?
Então, sabe, a gente fica vendo o indicador e o Senhor vem e coloca o prumo e a gente vai em cima, ó, tá errado, ó, por que isso? Porque, meu irmão, tem que ter compromisso. Aí a pessoa fala assim, missionário fica chateado comigo quando eu venho no culto. Eu fico preocupado, seu doido. Daqui a pouco você vai para o inferno de graça e você vai, aí sim, aí você vai diminuir meu galardão ainda. Você está me entendendo? Né? Cara, ó, o Rodrigo, o André e o Leandro vão ter que me dar umas recompensas boas no céu, meu irmão. Rapaz, o gurizado que me dá um trabalho. Mas sabia que isso é colheita? Porque eu dei um trabalho danado pro meu pastor, meu irmão. Uma vez eu estava na festa, na balada. Fui para uma balada lá num porão de um lugar lá. Me ligaram, me denunciaram pro meu pastor, ele saiu de madrugada de casa. Entendeu? Eu estava lá, bebo ou não bebo, tomo ou não tomo essa cerveja. Falei, já estou aqui, vou beber. Peguei o copo, olhei para o lado da Abrão, parecia assim, meu Deus do céu. Quase fiz sinal da cruz. Falei, nem para pecar, esses pastores deixam a gente pecar em paz, meu irmão. Não é? Mas ele estava preocupado que eu ia, na minha percepção aquele dia, ele estava pegando no meu pé. Mas o que ele está fazendo de verdade ali? Zelando pela minha salvação, porque ele sabe que ele vai prestar conta disso depois. Você está me entendendo? Então, tem que ter cuidado. Fala assim, tem que ter cuidado. Olha só, versículo 11. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro, prata. Agora, isso aqui Jesus está falando para mim, amém? Está falando para quem? Para mim, porque eu sou o construtor. E vocês são o quê? A construção. Rapaz, olha o perigo disso aqui. Olha o perigo. Porque Deus, alguns usam ouro, ou prata, ou pedras preciosas, para construírem em cima do alicerce. Então aqui o problema não é o alicerce. Sabe, o cara está pregando as doutrinas certas, está pregando tudo direitinho, os ensinamentos apóstolos, está tudo correto, maravilha, show de bola. A doutrina já está posta, não tem que mexer nisso, não é? Porque se eu começar a pregar heresia aqui, nem Cristo vocês estão, não é verdade? Não é? Alguns usam ouro, ou prata, ou pedras preciosas para construir em cima do alicerce, e ainda outros usam madeira, ou capim, ou palha. Versículo 13, olha o perigo aqui. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um. Quem ama o meu trabalho? Quem ama o meu trabalho? Fala assim, eu. Você é meu trabalho. O dia de Cristo vai mostrar essa qualidade. Rapaz, se eu tenho que ter medo disso, imagina você. Porque aqui não está dizendo que eu vou ser provado. Está dizendo que o meu trabalho vai ser provado. Gente, tem gente que ouve cada pessoa, gosta de tanto pastor abobado aí, e você não sabe que no final quem vai se dar mal é quem? É você. Você está me entendendo? É você. Olha só o que está escrito aqui. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um. Aqui vem outro perigo, olha como que isso vai ser testado. Pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Então, olha aqui tem basicamente dois tipos de materiais. O primeiro, que é um tipo de material que o fogo não destrói. Segundo, é um tipo de material que o fogo destrói. O que é? E esse trabalho são pessoas, amém? O que são as pessoas que são construídas, edificadas na fé, com um tipo de material que o fogo destrói? Isso é uma metáfora que está falando sobre o quê? Sobre o quê, gente? Vocês têm medo de falar? Hã? Mas o cara vai ser testado. E queimou. O que representa esse queimar? Vai ser destruído pelo fogo.
aonde que as pessoas vão ser destruídas pelo fogo? No mesmo lugar do que aquele que está julgado vai ser jogado. Como é que é o nome disso? Condenação eterna. Você está me entendendo? Se aquilo que alguém construiu em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Que recompensa é essa? Fala assim, galardão. Então, olha só. Agora eu já estou com a esperança que eu vou ter um galardão de segurança aqui. Não sei se vai prosperar não, mas já está, eu já estou vendo lá no céu lá umas moedinhas de ouro já, mas só no céu, aqui não. Não é? Ô gente, o negócio, não, vocês não têm noção. Me pagou até um almoço esses dias. Rapaz, nunca tinha pagado nada para mim não. Me pagou almoço, meu irmão. Isso é milagre. Eu nem estava com fome, eu comi porque a gente não rejeita milagre, não é verdade? Não, eu vou comer esse negócio, meu irmão, tá doido? Né? Então, olha só que interessante. Galardão. Entendeu? Porque agora eu já estou com uma esperança que ele não queime. Já, né? Tem que andar uns quilômetros ainda, mas, né? Já está começando a dar esperança. Então, se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. 15, mas, ó, cara, isso aqui é tristeza, sabia que isso aqui me angustia? Sabia? Mas, se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa, porém, ele mesmo será salvo. Está falando de quê aqui? De salvação. Porém, ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Agora, imagina aqui, meu irmão. Gente, eu gosto de todos vocês. Não gosto de todo mundo do mesmo jeito, porque a gente não tem, nem todo mundo a gente tem aquela afinidade, né? Mas imagina só o Caquinho. Eu gosto mais do Caquinho lindo. Hoje que eu não estava aqui, eu já fiquei preocupado, mandei mensagem para ele, perguntei para minha filha Crespa. Cara, imagina esse guri aqui. Cheguei aqui na igreja, entendeu? Ele era um piazinho bom, ó. Me ajuda, líder de célula, sabe? Louvor, dizimista fiel, pau para toda obra, né? Posso falar isso do André, mas deixa para lá. Né? O Igor até pregou hoje. Gente, o tio Chico, opa, quer dizer, o Maneco, rapaz, me confundi. Esses dias eu veio e perguntei, cadê a mãozinha? Ô, gente, agora sério, olha aqui. Gente, cara, imagina, naquele dia, pessoas que me ajudaram tanto, que me abençoaram tanto, ir para o inferno. Você já pensou, gente? Que angústia. Que tristeza. Eu que estou fazendo a obra, não corro risco de perder a salvação. Mas você corre risco de não ser salvo. Como você não entende isso? Quando eu falo, irmão, por que não vem no culto? O irmão, por que não isso? O irmão, por que não aquilo? O irmão, por que não aquele outro? Você acha que eu estou pegando o seu pé? Você acha que eu quero quórum? Plateia? A minha questão é, o que eu estou fazendo na sua vida é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha? E eu me alegro quando eu vejo você passando pelas provações e mantendo bons indicadores. Porque se você não passa no fogo da provação, você não vai passar no fogo do julgamento. E você vai ser destruído. Porque você é o terreno. Você é o edifício. Pastor, como que eu sei
Eu vou continuar aqui, né? Só para a gente, né, continuar no texto aqui. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa, porém ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para salvar. Certamente vocês sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Então, embora isso aqui seja um alerta para pessoas como eu acho que deve ser um alerta ainda mais preocupante para pessoas como você, que pode ser que pela misericórdia o Senhor me dê acesso à salvação, mas você pode ser destruído. Hoje nós vivemos em um momento onde, sabe, você pode encontrar o evangelho que mais se adequa à sua realidade. Você encontra em várias igrejas, você encontra em mídias sociais. Você está me entendendo? Mas pastor, como que eu posso saber se essa pessoa que está construindo algo na minha vida, como é que eu posso avaliar o material que ela está usando? A prática, a revelação de Deus na minha vida me dá 3 indicadores de como você avaliar que tipo de material estão usando para construir a sua vida. A palha e o feno, aquela casa de sapê, aquela casa de palha e de feno, você está sendo edificado com o feno quando o seu pastor ou o pastor que está sobre a sua vida se preocupa com o que você dá. Ele fala assim, ó: se você der a sua presença no culto e der o seu dízimo e oferta, tá bom. Só vem o culto, dízimo e oferta. Não peca, não é para, pelo menos para dar uma cara de moralidade nessa bagunça toda aí, né? Então você, né, só vem, assiste um culto e dá. Sabe que às vezes tem gente que se frustra espiritualmente, começa a perder consciência do pecado, e começa a perder a noção de missão, e parece que tudo que elas querem é uma igreja onde elas possam ir, assistir culto, dizimar e ofertar. Às vezes elas estão tão assim, sabe, feridas, porque, meu irmão, para fazer uma construção forte assim, a gente tem que ferir a terra, tem que, é um trabalho bruto, não é verdade? O cara que é meio delicadinho, né, seu Ivo, prospera numa obra ou não? O cara tem que ser bruto, meu irmão. Ai, estou com dor ali, estou com dor aqui, aí não toca assim, não mexe assim, não gosto que trate esse tipo de assunto comigo. Não, tem que virar a massa com força, tem que botar, né, tem que fazer. Você está me entendendo? Sabe, é um trabalho bruto às vezes as pessoas se ofendem com esse trabalho bruto. Porque construção não é coisa fácil, não. Por isso que Paulo faz essa analogia. Ele não está querendo só falar do edifício, ele está falando de um processo. Quem entende de construção sabe que o processo é bruto, e quem não tem as manhas não entra, não. É verdade. Sei o auxílio do profissional aí, né? Aí tem pessoas que elas se frustram com isso. E até com o erro do construtor, porque o construtor erra, viu, gente? Eu sou construtor, eu já errei com um monte de gente, já machuquei muita gente, já feri muita gente. Se você fosse a minha ovelha, no meu primeiro ano de pastorado em Porto Alegre, eu acho que você tinha desviado. Porque pensa um cara que achava que sabia tudo só porque tinha sido ungido. Era eu. Você está me entendendo? Dono da razão, não é? Que Jesus tem misericórdia de mim, por isso que eu continuo aqui, amém? Aí a pessoa se frustra, ela fala assim: passar de uma coisa, eu preciso ir para um lugar que eu só assisto culto, dizimo e oferta. Você está dizendo assim: eu quero que me construa com palha. Palha mais leve, não sinto muita pressão, não tenho que fazer muita força, está tranquilo. A casa fica pronta mais cedo, eu posso usufruir da sombra mais cedo. Mas segundo a parábola dos 3 porquinhos, você sabe o que acontece depois. Não é verdade? Né? Que lá não é uma história, para mim é uma parábola aquilo ali, meu irmão.
né? Você está me entendendo? Pastor, e como é com madeira? Né, que é um negócio, né, mas né, madeira, você dá uma estrutura diferente, não é verdade? Quando o foco do seu pastor é só aquilo que você faz, porque tem que fazer, 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 você corre o risco de chegar naquele dia, Senhor, Senhor, ele vai dizer, mas não é todo mundo que chama de Senhor, Senhor, porque nós fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos aquele outro. Afastem-se de mim, vocês que praticaram o mal, eu não conheço vocês. Entendeu? Agora, como que você pode avaliar se o seu pastor está querendo construir com ouro, prata ou pedra preciosa? Quando o foco dele é quem você deve ser. Aí tem uma mensagem de confronto, tem uma mensagem de princípio, tem uma mensagem que expõe o seu erro, tem uma mensagem que te leva ao arrependimento, te leva a um conceito de vida. Meu irmão, se tem uma pessoa que prega isso para você, essa pessoa sou eu, esse cara sou eu. Eu não estou puxando o blame para o meu não, isso aqui é a minha missão, é a única mensagem que Deus deu fazer. Eu contei aqui para vocês, teve um tempo atrás aí que eu fiz uma reunião com o pessoal da igreja, os líderes, e comecei a perguntar, pastor, acho que no domingo tem que ter uma mensagem diferente, tem que ter uma mensagem mais evangelística, e mais não sei o que, Rapaz, eu saí dali convencido que eu tinha que fazer aquilo começou a me oprimir, porque eu não vi inspiração, e eu, meu Deus do céu, eu tenho que mudar. Eu até pensei assim, eu acho que eu vou botar mais o pastor Marquinhos para pregar no domingo, que o pastor Marquinhos tem uma mensagem mais, né, talvez, cara, aí eu estou nessa angústia, me liga minha mãe na fé, missionária Vânia, você estava aqui orando por ti, Deus mandou dizer algo. Eu falei, fala, prega a mensagem que Ele te deu para pregar. Rapaz, tirou um peso, meu irmão, das minhas costas, que confesso que eu estava angustiado. Você está me entendendo? Né? Já começar até a escutar uns pregadores de internet para ver se pegava o jeito. Na hora, meu irmão, bateu na trave, Jesus me livrou na hora. Eu confesso que eu estava angustiado, ia estar aqui oprimido pregando a mensagem para você. Você está entendendo? Mensagem de cura interior, mensagem de arrependimento, de confissão de pecado, não é verdade? Porque se você você faz e você dá. Nem todo mundo que dá faz, nem todo mundo que faz mas quem é? Quem é? Porque faz. E quem é? Porque dá. Esse é o perigo. E o grande perigo é você querer ser construído com palha, feno ou madeira. Sem pressão, sem pegação de pé, sem cobrança, sem confronto, sem correção. As pessoas olham e pensam que a gente não é amoroso. Mas é aí que eu te amo, meu irmão, tem certeza disso? Você está me entendendo? Eu faço isso porque eu te amo. Eu não sou o seu pai. Eu sou a autoridade que o pai estabeleceu para te educar. E não é debalde que uma autoridade carrega uma espada. Então não espere de mim o amor de Deus, embora eu te amo. Mas espere de mim a espada da autoridade quando os indicadores que garantem a sua salvação mostrarem que você está fora do prumo. Se preocupe com isso. Entenda os indicadores. A questão não é uma reunião. Não. A questão é por que você não quer estar aqui. Porque se você não estiver aqui, mas o seu coração arder porque você não pôde estar aqui, glória a Deus, não perdeu nada. Tá bom. Rapaz, como eu queria estar lá? Eu não posso. Agora também, se você está aqui e o seu coração está dando para estar lá fora, também não adianta, filho. Porque não é só estar, é o seu coração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então o oposto também tem que ser verdade. Entristeci-me, sei lá como disseram.
não vou poder ir na casa do Senhor hoje. Você está me entendendo? Se você não tem a tristeza por não vir, alegria por vir, e alegria por vir, esse é um indicador preocupante na sua vida. Quando a gente começa a dar desculpa, faltar por qualquer coisa, cara, isso é um indicador terrível. Porque isso é o mínimo. Isso é o quê? Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. É aí que mora o perigo. Fique de olhos abertos. Tenha discernimento. Amém? Fique de pé nesse lugar. Vamos orar ao Senhor.